O ex-presidente russo Dmitry Medvedev criticou dias atrás a perspectiva de tropas da OTAN ser destacada para a Ucrânia, dizendo que os soldados do seu país deveriam receber uma recompensa máxima por caçar e ceifar cada militar da aliança em solo ucraniano. Medvedev, hoje o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin, é considerado o braço direito e fez seus comentários enquanto discutia a possibilidade da OTAN enviar militares para lutar em favor do que ele chamou de administração e organização na Ucrânia. Caso não tenha ciência da situação, Medvedev não inventou tais possibilidades de botas europeias na Ucrânia, porque em 26 de fevereiro, numa conferência internacional sobre a Ucrânia em Paris, Emmanuel Macron bateu o martelo e disse que nada estava excluído relativamente ao envio de tropas para a Ucrânia. Mas Macron destacou que a França nunca partiria para a ofensiva, mas reiterou seu objetivo de fazer a Rússia perder, uma clara declaração de que não somente a Ucrânia estaria em guerra, a própria França de forma unilateral e isolada, sem consentimento parlamentar e social. Após observar um grande problema gerado pelas suas falas, Macron garantiu aos franceses que a França nunca tomaria a iniciativa em qualquer ofensiva na Ucrânia, mas aceita a possibilidade. Segundo ele, não estamos em guerra com a Rússia, mas não devemos deixá-la vencer. Insistiu ele, refutando a ideia de uma escalada bélica, ou seja, uma crítica regularmente feita pelos seus adversários. Parece que as ações e planos da OTAN mudaram após o ingresso da Finlândia e Suécia em 2023 e 2024, respectivamente. O objetivo da aliança sempre foi estabelecer uma posição defensiva em toda a Escandinávia e em todo o Báltico. O quadro de tomada de decisão na aliança começou em 4 de abril de 2023, quando a Finlândia se tornou o mais novo membro da aliança. Ao depositar o seu instrumento de adesão ao Tratado do Atlântico Norte junto dos Estados Unidos na sede da OTAN, em Bruxelas. A OTAN ainda não colocou forças no terreno na Ucrânia, e o chefe do bloco militar, Jens Stoltenberg, rejeitou a sugestão de que tal ação será tomada no futuro próximo. No entanto, Stoltenberg reportou aos ministros dos negócios estrangeiros da aliança durante uma reunião que planejassem um apoio militar de longo prazo a Kiev. Isto incluiria assistência e formação em matéria de segurança, bem como um maior envolvimento na coordenação do fornecimento de armas e equipamentos a Kiev. Medvedev deixou muito bem claro que quaisquer soldados da OTAN em território ucraniano seriam vistos como inimigos pelos militares russos. No entanto, foi a Finlândia que sentiu a ameaça mais próxima de uma retaliação russa como membro da OTAN. O embaixador russo dirigiu palavras duras à Finlândia no último sábado, alertando que o país deve atacar o novo membro da OTAN, caso armas nucleares dos Estados Unidos fossem colocadas em solo finlandês. É claro que não seria a primeira vez que um membro receberia armas nucleares táticas do Pentágono. Hoje, existem cerca de 100 bombas nucleares norte-americanas do tipo B-61 em toda a Europa. Estão equipadas com sistemas de segurança relativamente modernas e têm uma força explosiva entre 0,3 a 50 quilotons e outras armas entre 0,3 a 170 quilotons, sendo ajustadas conforme as necessidades de ataque ou retaliação. Na Europa, alguns membros da OTAN receberam essas armas nucleares durante os anos anteriores. 6 bases aéreas espalhadas em 5 nações membros guardam equipamento pronto para o uso, sendo a base de Klein-Brogel, na Bélgica, Buchel, na Alemanha, Aviano e Gué-de-Torre, na Itália, Vokel, na Holanda e Incirlik, na Turquia. A Finlândia, uma nação nórdica, foi estimulada a procurar adesão pela invasão no leste europeu em fevereiro de 2022 e pelas suas crescentes ameaças de agressão contra outras nações. A Suécia foi o último país admitido na aliança por este motivo, aderindo em 7 de março deste ano. A Finlândia faz fronteira direta com a Rússia pelo flanco ocidental e, após a sua admissão, expandiu cerca de 500 quilômetros de fronteira
rumo à Rússia e mais de 1.300 quilômetros de fronteira direta. De fato, a Rússia erra ao ameaçar um estado da OTAN ou Moscou usa uma estratégia de dissuasão? Vamos analisar tudo isso, mas peço para deixar a sua opinião e análise aqui nos comentários. Na loja oficial do Área Militar você encontra mais de 70 itens em camisetas e outros produtos, e cada compra vai ajudar na continuidade do meu trabalho e você receberá produtos de alta qualidade. Acesse umapenca.com/área militar. A Rússia há muito observa a organização da OTAN como uma força antagônica, dada a influência de membros fundadores como os Estados Unidos e o Reino Unido. Os membros também são obrigados a fornecer ajuda militar a outros membros em caso de ataque, o que significa que a Rússia corre o risco de um conflito muito maior caso tome medidas contra países como a Finlândia. O embaixador russo no país, Pavel Kuznetsov, disse que a relação entre as duas nações não pode voltar a ser como antes. Na verdade, tudo dependerá da própria Finlândia, que não possui independência nas decisões políticas do próprio país e agora está presa nas decisões vindas de Washington e Londres. Em suas palavras, o russo Pavel disse, abre aspas, mais cedo ou mais tarde, a relação entre os dois vizinhos será restaurada. Mas isso não vai acontecer tão rapidamente quanto gostaríamos. Tudo aqui dependerá não tanto de Helsinki, que perdeu em grande parte a sua independência na tomada de decisões sobre política externa, mas sim do rumo político geral seguido por Washington e Bruxelas em relação à Rússia. E em qualquer caso, não haverá regresso ao formato anterior de cooperação, agora que a Finlândia aderiu ao bloco militar agressivo da OTAN. Feche aspas. E como já falado aqui, Kuznetsov também alertou a Finlândia que a Rússia responderia caso qualquer arma nuclear apoiada pela OTAN fosse colocada em solo finlandês. Vale destacar que o diplomata russo, que recebe estratégias diretas do centro de Moscou, levantou questões sobre a falta de independência finlandesa para decisões internas e externas. Kuznetsov voltou a destacar que a Rússia não pode deixar de responder a potenciais decisões do governo finlandês nesta esfera. Serão desenvolvidas medidas específicas, dependendo das ameaças reais que essas ações representarão para a Rússia. Não é segredo que Moscou não gostou em nada da entrada da Finlândia na aliança. Um dos claros motivos é a fronteira próxima e a primeira linha de defesa aérea do Ocidente. Inclusive, no mês de março, o presidente russo Putin denunciou a decisão da Finlândia de se tornar membro da OTAN, chamando a adesão do país vizinho de um passo sem sentido, que o forçou a enviar armas para a fronteira durante uma entrevista para uma emissora russa. Esta foi mais uma análise aqui no canal, e se gostou desse vídeo, então ajude o meu trabalho se inscrevendo e ativando o sino de notificação.